Uma dúvida que foi enviada foi essa. Boa tarde, Tuto Clóvis. Tem uma dúvida sobre a técnica de exame, né? Por que pode fazer mais de uma fase arterial na ressonância sem perder o time? Isso é uma pergunta, tá? E a outra pergunta foi: há problema para a qualidade da técnica do exame de tomografia se ao invés de fazer uma fase de equilíbrio de 3 minutos, fizermos uma fase tardia de 6 minutos? São dois questionamentos de técnicas muito importantes que sejam esclarecidos, tá? O primeiro é esse que fala da ressonância. O porquê, né? E se não há perda, né, da qualidade do exame, você fazer duas fases arteriais, tá? Isso é possível, tá? A gente vai vários artigos na literatura falando sobre a possibilidade de um arterial, de uma fase dupla arterial, tá? Qual é a vantagem disso? Você conseguiria fazer uma fase arterial precoce, aí quase uma fase angiográfica e uma fase arterial tardia, que serviria principalmente para ver as lesões hipervascularizadas. Mas o principal ponto disso aí, de você fazer um arterial duplo, é o que? Você evitar perder a fase arterial de um paciente. Eventualmente, um atraso no contraste, ou o paciente tem um débito cardíaco menor, ou respirou. Então, você tem duas fases arteriais. Então, você aumenta a sua chance de ter uma fase arterial tardia, né, que é aquela fase que a gente usa para avaliar as lesões hepáticas hipervascularizadas, né? Como fazer isso, né? Você pode fazer na sua máquina de várias maneiras, né? Primeiro você tem que ter uma máquina nova, atual, né, que ela permita adquirir uma sequência com uma velocidade rápida, tá? Então você pode criar uma sequência onde numa única apneia aí você vai conseguir por volta de 25 segundos ela faça duas aquisições, né? Para isso, né, você tem que mexer nos seus parâmetros, diminuir um pouco a matriz, né? Você tem que otimizar para que o tempo seja suficiente de adquirir essas duas fases. Alguns aparelhos mais novos, né, tem sequências específicas para isso, por exemplo a Disco, né, que você consegue realmente fazer várias fases, né, num tempo curto, né, tá? Qual o problema disso, né? Assim, nada. Uma é realmente você tem que ter disponível isso aí, né? E a outra como a fase apneia fica mais longa, por exemplo, um arterial normalmente demora o quê? 15 segundos de apneia, né? Então você passa para 25, 28. Então pode ser que esse paciente ele não consiga sustentar essa apneia. E aí realmente a sua sequência vai ficar ruim em relação a artefato, movimentação. São pontos importantes. A ressonância não tem problema de radiação, né? Ao contrário da tomografia. Então, assim, você pode, na ressonância, você pode fazer quantas fases você quiser do contraste. Você pode fazer um arterial, dois portais, depois fazer três tardios. Claro que a gente não faz isso na prática, mas o que eu quero passar para vocês é que não tem problema você repetir de radiação, ao contrário da tomografia, que a gente tenta otimizar as aquisições para evitar radiação para esses pacientes. Ou seja, respondendo à pergunta do colega, não tem problema. Você pode fazer um protocolo otimizado no seu aparelho de tempo para você adquirir duas fases arteriais, tá? Agora tem que ser rápido para você não perder a fase portal aí com 50 a 70 segundos de injeção do contraste, tá bom? A outra pergunta foi em relação à fase equilíbrio de 3 minutos e a fase escritura de 5 a 7. O colega perguntou se haveria problema na qualidade do exame, se ao invés de você fazer a fase de equilíbrio, você fizesse uma fase tardia, uma fase escritura, tá? Então, assim, tem prejuízo do exame, sim, né? Se eu estou fazendo um exame para avaliar a lesão focal hepática, eu tenho que fazer minha fase de equilíbrio, minha fase tardia, em 3 minutos. Por quê? Se eu faço uma fase de escritura de 5, 7 minutos, o que é que vai acontecer? Não vai ter mais contraste no fígado, no parênquima saudável, por exemplo. Esse contraste já circulou, então já teve toda a circulação na corrente sanguínea e ele não existirá mais no fígado. Ou seja, você não vai conseguir, por exemplo, numa sequência, numa aquisição escritura de 5, 7 minutos, falar se um nódulo tem washout ou não, tá?
nessa fase. Então, realmente, né, é um ponto importante, eu vejo muita gente se confundir com isso. Para avaliação de lesão focal hepática, o interessante é você fazer a aquisição com 3 minutos. Se eu estou fazendo um exame para ver hematúria, tá? E aí você deve fazer uma fase excretora. Então, essa fase realmente é a partir de 5 minutos, que aí você quer ver o contraste dentro da via excretora. Então, são duas fases diferentes, pessoal, tá bom? Outra dúvida que surgiu foi: quando solicito um RM para avaliar um nódulo hepático, tá? O clínico pede o exame. Já tem que especificar o tipo de contraste, ou seja, um gadolínio, um extracelular, ou quem decide é o radiologista, se ele vai fazer um gadolínio ou um contraste hepático específico, por exemplo, um Primovich, que é a marca que a gente usa, né? Quem decide isso não é o radiologista, né? A gente só faz o exame com hepato específico, com Primovich, se ele vem solicitado no pedido clínico. Então, ressonância do abdômen superior com contraste específico, com o Primovich. Aí a gente está autorizado a fazer o uso desse contraste, tá? Se não vem estrito no pedido, a gente faz o contraste normal, o gadolínio, né? E faz o exame normal, tá? A outra pergunta: se eu faço o exame com contraste extracelular, o gadolínio, e fico na dúvida, eu posso injetar no mesmo momento o contraste hepatobiliar, por exemplo, vamos dizer, eu fiz meu exame, injetei o gadolínio e vi que tem uma lesão hipervascularizada, fiquei na dúvida se pode ser um adenoma ou um HNF. Eu posso, eventualmente, injetar o contraste hepatobiliar ou preciso remarcar, né? Isso é uma dúvida importante. Geralmente, você só usa um contraste no exame, tá? Ou você usa o contraste extracelular, o gadolínio, ou você usa o contraste hepatoespecífico, tá? É isso que eu vou mostrar para vocês. Com o uso do contraste hepatoespecífico, você consegue fazer a fase dinâmica normal, tá? A fase arterial, a fase portal e a fase de equilíbrio. Só que você muda a sequência de aquisição do exame, tá? Normalmente, o que é que a gente faz, tá? Isso aqui vamos fingir que é um exame com Primovich, tá? Eu começo pelo coronal T2, depois eu faço a sequência axial em apneia, em outphase, e injeto o contraste, o Primovich, tá? Injetou o contraste, eu faço a fase dinâmica, o arterial, o portal e a fase transicional. Aqui eu tenho o mesmo, a arterial e portal, ela me dá a mesma imagem do contraste extracelular, do gadolínio, tá? A gente só troca o nome em vez de equilíbrio para a fase transicional, porque aqui já começa a ter um pouco de realce do parênquima hepático saudável por conta do contraste específico. Feita a fase dinâmica, eu passo para as sequências T2, o axial T2 puro, o axial T2 com FET, tá? E a difusão. Você pode até substituir o FET por uma difusão B0, tá? Por que eu faço isso? Eu faço uma inversão da ordem, não deixo para injetar meu contraste depois, por último. Porque eu preciso, da hora que eu injetei o contraste, eu preciso esperar pelo menos 10 minutos para fazer a minha fase tardia, que é a principal fase hepatobiliar, tá? Então, eu preciso esperar esse tempo. Eu uso esse tempo para fazer essas sequências, tá? Se eu deixasse para injetar no final, eu teria que ficar com o meu paciente parado 10 minutos no aparelho para poder fazer essa sequência tardia, tá? Então, faço o dinâmico, depois axial T2 com FET, a difusão e, por último, a fase tardia hepatobiliar, tá bom? Eu trouxe até um exame aqui para mostrar para vocês. Vamos ver se dá certo. Vamos lá. Pronto. O paciente veio avaliar o nódulo hepático, paciente com hepatite B, tá? Então, ó, aqui está na ordem. Então, fiz primeiro o axial T2, tá? Já vi que tem uma lesão de sinal intermediário em T2, aqui no caudado. Depois do coronal T2, passo para a sequência in-out phase, tá? Olhando a lesão aqui no caudado, né, ó. Não tem sinal de deposição de gordura. Na verdade, o fígado tem um pouco de esteatose, tá? Um fígado meio rombo, um volume aumentado aqui dos segmentos laterais do lobo esquerdo. Depois disso, eu injeto. Aqui, ó. Aqui já é minha fase pré-contraste, tá? Injetei o Primovich. Aqui é a fase pré-contraste, aqui é a fase arterial. A gente vê que a lesão aqui no caudado, ela é uma lesão levemente hipervascularizada, ó. Então, você vê que ela realça mais do que o parênquima. E aí eu faço as demais fases. Eu vou passar aqui.
Então aqui a fase portal, olhando a lesão que ela tende a ficar um pouco mais com isocinal, o parênquima. Você vê, tem um halo, né? Mas tem um sinal muito semelhante ao parênquima. E a fase transicional, tá? Eu não posso, na fase transicional, como o Thiago falou, falar em washout, porque eu já tenho um realce do parênquima adjacente, tá certo? Feito isso, o contraste, eu volto para minhas sequências em T2, tá? O T2 puro, que mostrando a sequência com um leve hipersinal, um T2 com FET, ó, aqui dá para ver melhor, porque ele satura a gordura, então mostra mais a lesão aqui, o sinal intermediário, tem até um foquinho de alto sinal central, e a difusão, tá? Aqui pode ver a difusão, ó, restringe bastante na difusão a lesão, né? Vamos ver aqui até o ADC, ó, fica bem escuro no ADC, então é uma lesão que tem restrição à difusão. E por último, né, ó, já fiz o T2, os dois T2, a difusão, e por último, ó, a fase hepatobiliar, tá? E aí, ó, como eu mostrei para vocês, você vê o contraste dentro da via biliar, excretando na via biliar. E a lesão, ela tem um hipossinal na fase hepatobiliar, ou seja, esses hepatócitos não são atípicos, vamos dizer assim, eles não têm receptor de membrana como o fígado normal, receptor, o ATP, que é o mais comum, para reter esse contraste específico, ou seja, que dá para a gente dizer, essa lesão não é um HNF, né? É uma lesão, e aí o amplo diagnóstico diferencial. Vamos pensar que é uma lesão hipervascularizada. Então, adenoma seria uma boa, só que o paciente de sexo masculino, 57 anos, e lembrando, ele é hepatopata. Ele não tem um fígado cirrótico, mas já tem um fígado grande, bordo rombo e vírus B, tá? Então, o que a gente pensou, além de adenoma, um carcinoma hepatocelular, né, que geralmente se apresenta assim, uma lesão hipervascularizada. Aqui eu não poderia falar em washout, né, a gente viu que ela fica meio com isocinal, homogêneo, mas na fase hepatoespecífica ela não tem a captação do contraste. Entenderam as sequências? Todo mundo entendeu, né? Vou voltar aqui para a nossa apresentação. O relatório, como eu falaria dessa lesão, então um nódulo hepático bem delimitado, com um sinal intermediário em T2, restrição à difusão, com um realce arterial levemente heterogêneo, componente de hipervascularização, com tendência à homogenização nas demais fases, medindo cerca de 3,4 centímetros. Ele media no exame anterior que eu tinha disponível 3,1 em um exame de 2017. Aumentou pouco, mas aumentou. No lobo caudado, anteriormente havia cava inferior. Pequena área central do nódulo com alto sinal em T2. Na fase hepatoespecífica, o nódulo não apresentou retenção significativa do contraste. Tá? Então, eu descrevi todos os achados do exame. Na conclusão, eu boto, é um caso não um caso fácil, né, um caso difícil, eu boto como um nódulo no lobo caudado, a presença de restrição à difusão e componente de sinal e comportamento de sinal na fase específica. Eu poderia também falar de um discreto hipersinal em T2, que vocês viram no LIHADS, que são fatores de suspeita para HCC, né? Então, restrição à difusão, o leve hipersinal em T2 e o comportamento de sinal na fase específica sugerem neoplasia, sendo carcinoma hepatocelular um dos prováveis diagnósticos diferenciais, principalmente nesse contexto referido de hepatopatia. Em relação ao exame anterior, nota-se leve aumento do nódulo, sugere-se prosseguir a investigação. Foi feita uma nodulectomia e realmente confirmado esse paciente tinha um carcinoma hepatocelular. Tá, pessoal?